Mateus capítulo 11, versículo de número 7 em diante. Diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Dá licença, antes de eu continuar, eu quero que vocês percebam, vamos ver se vocês conseguem detectar onde é que está a parábola aqui no que eu vou ler. Tem uma parábola escondida aqui, tem só uma frase da parábola, e eu quero ver se vocês conseguem descobrir. Vamos lá, deixa eu começar de novo. Versículo de número 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e bebarrão, ou beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Aí, até aí, nós temos lido. Vamos ter uma palavra de oração breve. Deus, eu me lanço nos teus braços. Preciso da tua graça. Preciso, ó Deus, que tu me ajudes no início desta minha meditação, para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender aquilo que só pode ser compreendido com as intuições mais íntimas da alma. Porque não é pelo excesso de raciocínio que nós entendemos o reino, porque senão o homem natural entenderia. Mas é com a sensibilidade da alma. E é isso que nós te pedimos que tu faças em nós. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. A parábola é a seguinte, que não está aqui, mas era contada nos dias de Jesus. A tradição dos rabinos nos diz que havia uma parábola, que é no período chamado do Segundo Templo de Israel, que é o primeiro século da era cristã. Vocês sabem que Israel teve vários templos. O templo inicial foi construído por Salomão, mas ele foi destruído. E nesse período, que é chamado período do Segundo Templo, o templo está sendo reerguido por Herodes, com dinheiro e subvenção de César, de Roma. E alguns grupos judeus não toleram que o templo, que é a coisa mais sagrada que os judeus têm, além da Torá, além da lei, que é a Torá, e além do sábado, eles têm o templo. E o templo está sendo construído com subvenção, com dinheiro, que vem de Herodes. E alguns grupos, como os zelotes, como os essênios, e os próprios fariseus rejeitam isso. Como construir o nosso templo com dinheiro vindo de César?
Isso é impossível, isso é uma blasfêmia, isso é uma promiscuidade. Eles não aceitam. E nesse período do segundo templo, dessa construção, corre uma parábola nos dias de Jesus, e a parábola é a seguinte: numa floresta havia carvalhos. Vocês sabem o que é um carvalho? Uma árvore frondosa com raízes profundas. E capim. Veio uma tempestade e o carvalho, orgulhoso, cheio de empáfia, se gabou que ele não vergava, que ele não se dobrava com o vento da tempestade. Ele permaneceu firme. E zombou do capim, porque o capim, quando o vento soprou, o capim se vergava, se dobrava. E claro, isso era uma analogia muito grande a grupos religiosos dentro de Israel, que eles criticavam, que estava se vergando, se dobrando à imposição de César, ao domínio de um rei que era mero fantoche em Israel, que se chamava Herodes. E eles diziam: estão vendo? Alguns se dobram, mas nós devemos ser como carvalhos que não se dobram, que permanecem. E havia então essa parábola. E os diferentes grupos davam diferentes interpretações à parábola. Porque uma parábola é uma história que se conta e que deixa o ouvinte fazer o seu próprio juízo, tirar as suas próprias conclusões. Parábola é uma história, como são as fábulas, como são os contos, em que você, ao terminar de ler, não faz uma análise sintática, não faz uma análise exegética, mas você absorve, você entende. E como você entender, fica ao seu cargo. Porque havia um grupo que dizia: veio a tempestade e o carvalho se gabou que ele não se dobrava. E o pobre capim, diante da tempestade, se vergou, se dobrou. Os judeus que se dobram a César são o capim, e os judeus que ficam firmes são o carvalho. Aí um grupo de rabinos dizia o seguinte: mas essa é a metade da história, porque a tempestade soprou com força, e a tempestade, quando sopra com força, não arranca o capim, porque o capim se verga, mas arranca a árvore, porque a árvore não consegue se dobrar, e porque não se consegue dobrar, ela é arrancada pelas raízes. Nós aqui paulistas sabemos bem o que é isso, né? A árvore que não se dobra é arrancada das raízes. Aí uma outra equipe, um outro grupo de rabinos dizia: tá bom, a parábola é boa. Porque uma parábola na Bíblia, uma parábola na tradição de Israel, não é contestada com argumentos. Quando um rabino contava uma parábola, para você desmanchar essa parábola, não adiantava você criticar a parábola, você tinha que contar outra parábola. Onde é que está essa parábola naquilo que Jesus acabou de falar a respeito de João Batista? Jesus disse: quando vocês foram para o deserto, o que vocês esperavam ver? Um carvalho? Não está escrito aqui, mas ele fez referência àquela parábola. Qual é a parábola? Do carvalho e do caniço. João Batista não é carvalho, não é caniço, é o que? Decidam vocês. O que vocês foram ver, um carvalho ou um caniço? O que vocês esperavam de João Batista? Quem se dobrava? Porque João Batista não se dobrou. João Batista era legalista, era do grupo que era contra qualquer negociação com César, era do grupo que se permanecia firme
na reta doutrina da Torá. Ele era do grupo dos essênios. Ele era um grupo radical de Israel, que falava do fogo, que falava do machado posto na raiz da árvore, que falava da intransigência do Deus de Israel. João Batista era um intransigente. Tanto que Jesus diz aqui, que veio João Batista sem comer, sem beber, e vocês o criticaram, porque ele era do mato, ele era profeta do deserto, ele era profeta que não se envolvia com os negócios do rei. E Jesus diz, o que é que vocês esperavam? Um homem de roupas finas? João Batista se vestia com estopa, ele era um homem pobre, ele era um homem sem riqueza nenhuma, ele não era assalariado de igreja nenhuma, ele não era protegido por nenhum grupo econômico, ele não tinha aspirações empreendedoras. O movimento de João Batista era da ribanceira do rio. Ele falava da mudança radical através do batismo, quando ele dizia esse batismo é de arrependimento, é de mudança radical de vida. E Jesus então faz uma comparação, porque Jesus era o contrário. Se João Batista é um carvalho, Jesus disse, eu sou o caniço. Por quê? Porque Jesus comia e bebia. Jesus frequentou a casa de publicanos. Os publicanos eram os ricos da época. Foi para jantares em casas de pessoas ricas. Jesus negociou a lei. O caso mais notório é o da mulher apanhada em adultério. A lei mandava que ela fosse apedrejada. Jesus disse não. Porque se formos seguir essa lógica de apedrejar quem peca, nós vamos apedrejar uns aos outros. E não vai sobrar ninguém. Porque quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Se formos seguir essa lógica, você me apedreja, eu te apedrejo, aí o outro apedreja, o outro apedreja, o outro apedreja, e a humanidade vai se apedrejando, apedrejando, e não vai sobrar o último que sobrar. Vai vir Deus do céu e dizer o seguinte, joga uma pedra na tua própria cabeça, porque você é o maior de todos os pecadores, porque é hipócrita. Jesus negocia a lei. Jesus negocia o sábado. Quando ele diz, olha, o sábado não foi... O homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. E se uma vida estiver em jogo, se uma vida estiver precisando ser preservada, negocie-se o sábado. Jesus é esse caniço. João Batista é o carvalho. E ele é um carvalho que não se move. Mas um carvalho que não se move, quando a tempestade sopra com força, ele é arrancado da raiz. E João Batista vai ser arrancado da raiz. Ele vai morrer, ele vai perder a cabeça. Por que ele vai perder a cabeça? Porque Herodes o detesta, Herodes o odeia. E numa dança, numa festa comum, banal, a cabeça de João Batista é negociada e ele é degolado. E Jesus é o caniço, que é flexível, mas ele também morre. Ele também vai à cruz. E aqui está a parábola. A parábola é a parábola do carvalho e do caniço, que não está explicitamente na Bíblia, mas está mencionada. É a primeira parábola que nós vamos contar, que nós vamos meditar, e que nos coloca uma questão. A questão é o seguinte, na vida, nós não podemos ser sempre carvalhos, porque isso nos joga na intransigência. Claro, você não pode ser sempre carvalho, inflexível, duro. Quem é pai de adolescente aqui sabe disso. Não adianta querer ser carvalho, eu não movo, eu não arredo o pé, eu não mudo de opinião. Pai de adolescente muda de opinião, sim. Ou então você perde seu filho, sua filha. Mas nós não podemos ser caniço, só.
Porque caniço só, a gente já viu pela política brasileira, também não dá certo. Os políticos brasileiros só querem ser caniço, né? Nós temos partidos políticos no Brasil que não tem ideologia nenhuma, só para o favor do vento. Quando o PMDB estava no poder, o maior partido político brasileiro era o PMDB. Quando o PT foi para o poder, o maior partido político é o PT. Se for o PSD, o maior partido político é o PSD. Se for o PSDB, o maior partido vai ser o PSDB, porque a política brasileira é a política do caniço. E ser caniço significa que você não tem posicionamento em nada, só ser caniço. Nós temos que ser um pouco das duas coisas. Às vezes temos que manter firme e dizer eu não abro mão. Dar o murro na mesa e dizer não, eu não arredo o pé. E temos que ter vezes que a gente negocia. Em que a gente diz, eu mudo. Eu dou 2 passos para trás. Eu arredo o pé. Há momentos em que é necessário fazer isso, pelo bem da vida, porque senão nós transformamos a vida numa coisa asfixiante. E o grande contraponto do ministério de Jesus, e quem me deu a intuição foi o Paulo Brabo, um rapaz que escreve e que é um grande amigo nosso aqui da Bethesda, e eu tenho um grande carinho por ele, é um gênio no pensamento e nas elaborações. O Paulo Brabo diz o seguinte: o grande contraponto ao ministério de Jesus não foram os fariseus. O grande contraponto ao ministério de Jesus foi João Batista. Porque Jesus é o inverso de João Batista, em tudo. Jesus é da cidade. João Batista é do deserto. João Batista é da lei, Jesus é da graça. João Batista é da intransigência, Jesus é do amor. E o amor precisa transgredir a letra da lei. Porque sem transgredir a letra da lei, você não ama o outro. Que é mutante, o outro é mutante. E você tem que lidar com o outro. E Jesus lida com pessoas, e esse é o nosso desafio. Sabermos a hora em que a gente tem que ser intransigente, que nós não negociamos, e sabermos a hora em que nós precisamos negociar. Pastor Ricardo, quando é que a gente deve negociar? E quando é que a gente deve fincar nossas raízes e dizer um peremptório não? Sempre que tivermos que optar entre a norma frígida, o rigor da norma, do estatuto, e o valor de uma vida, optemos pelo valor da vida. Dobre-se. Sempre. Esse é o exemplo de Jesus. Sempre que tivermos que optar entre a letra fria da lei e a pessoa com as suas carências e contingências, fique com a pessoa com as suas carências e contingências. E não tenha medo, que você não transgrediu a lei. Você transgrediu a letra da lei, mas você preservou o espírito da lei. Então aqui está um carvalho ou caniço? Capim ou carvalho? Seja capim, seja caniço, quando você tiver que fazer a distinção entre espírito e letra da lei. Por quê? Porque é possível quebrar a letra da lei e preservar o espírito da lei. Sim, existe uma distinção entre letra e espírito. Na letra da lei, você pode ser intransigente e você mata. Se você preserva o espírito da lei, você preserva a vida.
Mesmo que quebre a letra da lei, você preservou o espírito da lei. E esse é o ensino que nós temos de Jesus. Por exemplo, quando os discípulos estavam transgredindo o sábado, e Jesus usa o exemplo, ele pega o exemplo de Davi lá no Antigo Testamento, que tomou os pães da proposição, que eram os pães que ficavam na mesa sagrada do templo, e deu de comer para os seus soldados. Ele não tinha o direito de fazer isso, ele não podia fazer isso, porque aquele pão era sagrado e ele não podia tocar, mas os seus soldados estavam com fome. Entre os soldados morrerem de fome e preservar o rito cerimonial do templo, quebre-se o rito cerimonial do templo e preserve-se a vida dos homens e das mulheres. Esse é o espírito do Evangelho. E é isso que nós temos que aprender. Nós não somos de uma intransigente dogma, ou de uma intransigência religiosa. Nós não estamos aqui para obedecer às leis canônicas de uma igreja, nós estamos aqui para preservar a vida. E eu tenho boas notícias para você, amigo. Deus está disposto a mover o céu. Deus está disposto a voltar o ponteiro do relógio. Deus está disposto a parar o sol no meio-dia, se a sua vida precisar do alcance da mão de Deus. E esta é a mensagem que nós temos para as pessoas que estão aqui desesperadas. Você não está só, porque Deus está interessado em você e não em preservar um grupo religioso ou um sistema de dogmas que uma determinada religião sustenta. Sempre que tivermos que abrir mão da nossa alma, da paz interior, da capacidade de nos ver no espelho do nosso banheiro quando a porta está trancada, e não sermos cínicos, e algum outro interesse, seja carvalho, não abra mão, seja intransigente. Se lhe colocarem diante de você duas opções, geralmente as pessoas vêm a mim e perguntam assim: pastor Ricardo, cara, eu estou numa decisão, eu não sei para que lado ir, eu não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou numa hora da minha vida que é uma encruzilhada gravíssima e eu não sei para que lado ir, pastor. O que o senhor me ajuda? Claro que eu nunca digo para que lado a pessoa deve ir. Claro. Porque a opção do lado que você deve ir tem que ser sua. Não pode ser dirigida e nem ditada, nem por Deus, nem por anjos, nem pelo pastor Ricardo, nem pelo cardeal e nem pelo Papa, o novo que vem aí. Ninguém pode dizer para você, e deve dizer para você, que lado você tem que ir, para a esquerda ou para a direita. Mas a gente pode dar algumas diretrizes. Por exemplo, eu digo para as pessoas o seguinte: é a direita ou é a esquerda que eu tenho que dobrar? Eu falo assim: se for para a direita ou for para a esquerda, qual das decisões vai lhe roubar a paz? Que você diz assim: se eu for para esse lado, eu sei que vai ser difícil, em termos de paz interior. Essa decisão, eu teria vergonha de falar para os meus filhos. Eu teria vergonha de contar para o meu pai, para a minha mãe. Eu teria vergonha. Se o pastor da minha igreja soubesse, eu morreria de vergonha, eu ficaria embaraçado. Se eu soubesse que aquilo que eu decidi viesse a público. Não vá. Está custando a sua alma. Essa decisão de ir para a direita está custando a sua alma, o seu sono à noite, a sua capacidade de se enxergar no espelho, de orar na ceia do Senhor. Porque Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo quando for tomar da ceia. Examine-se. Olhe para dentro de você mesmo. Pastor, eu estou perdendo
capacidade de iniciativa. Eu estou intimidado na vida. Seja carvalho, não mova. Não se dobre, porque isso está custando a sua alma. Seja um João Batista e diga: isso é inegociável para mim. Eu não abro mão desse princípio. Por que eu não abro mão desse princípio? Porque está custando. Está enrugando a minha alma. Está criando rugas no meu coração. Eu não sou mais a mesma pessoa. O meu tirocínio, a minha capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões, eu estou intimidado pela vida. Não faça. Seja carvalho, não se dobre. Não negocie. Não abra mão. Sempre que nos vermos obrigados a ferir pessoas, magoar corações, violentar a inocência de uma criança, porque nós temos que cumprir um estatuto, seja flexível. Seja flexível. Não magoe. Seja flexível. Se é para ferir, não fale. Porque tem gente que diz assim: não, eu não abro mão, eu falo o que vem na telha e eu vou dizer mesmo. Não fale, você vai ferir, você vai magoar, você vai entristecer o outro. Seja flexível, negocie isso. Para que você vai falar? Não, eu tenho que tirar limpo. Eu tenho que passar esse negócio na cara dele. Não faça isso, para quê? Seja flexível, seja um caniço. Negocie. Negocie pelo bem do relacionamento da pessoa. Às vezes eu tenho vontade de esganar uma pessoa. Às vezes devagarzinho. Aí eu penso: mas para que eu vou fazer isso? Que sentimento de vingança é esse? Negocie dentro da sua alma os seus sentimentos de vingança, de ter o direito de estar certo, de estar certo, de ganhar o argumento. Ganhou o argumento, mas perdeu a pessoa. Que burrice! E eu vejo muitos pastores querendo ganhar argumentos e perdendo as pessoas. Não, ele está certo. Sim, mas olha o jeito que ele fala. Olha a ira no olho dele. O que adianta ganhar um argumento se você está perdendo pessoas? Você está perdendo a capacidade de ser dócil. A verdade tem que ser bonita, nobre. Se é verdade, tem que produzir paz e não discórdia. Negocie na sua alma, seja como um caniço. O que custa? Aí você ganha a capacidade de viver com aquela pessoa e de produzir paz e produzir amor. Sempre que reputação, fama, honra pessoal interferirem com a nossa capacidade de sermos bons, doces, de nos mantermos sociáveis, acolhedores, negocie, abra mão. Bem, já que eu estou falando de parábola, deixa eu contar uma parábola. Certa vez, um lobo se engarrou um osso. O lobo foi comer uma carcaça do animal morto e se engasgou com o osso. Essa é uma parábola rabínica também. Os rabinos contavam essa parábola. E ele prometeu ao corvo. Tinha um corvo, um urubu, um corvo, no galho da árvore. E o lobo prometeu a ele: tire esse osso da minha garganta, que eu te dou um prêmio.
E o corvo bobo desceu do galho, meteu a cabeça na boca do lobo e com o bico tirou o osso. Arrancou o osso da garganta. Com um sorriso malicioso, cheio de safadeza, o lobo disse: muito obrigada, e agradeceu, porque agora ele podia falar. O corvo perguntou: e qual é o prêmio que você vai me dar? Você disse que ia me dar um prêmio se eu tirasse o osso da sua garganta. E o lobo respondeu: o melhor prêmio que você poderia ganhar foi o privilégio de meter a boca, ou meter o pescoço na boca de um lobo e nada ter lhe acontecido. Esse é o prêmio. Aleluia. E aí os rabinos diziam assim: você não ganha nada fazendo bem a quem não presta. E quando terminar, dê graças a Deus que nada de ruim lhe aconteceu. Essa é uma possibilidade de uma parábola. A possibilidade de uma outra interpretação da parábola, porque a parábola, a fábula, a história, cabe quantas interpretações você quiser dar. A outra poderia ser assim: faça o bem aos lobos, sem esperar nada em troca, porque a paga será sempre o bem que você fez e não a retribuição que ele pode dar a você. Então, não seja carvalho só, não seja caniço só. O Evangelho nos convida a sabermos lidar. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma geração, com pessoas, com o semelhante, que se parece com a criança, que quando a gente toca, ele não dança, e quando a gente chama para chorar, ele se recusa a chorar com a gente. E quando a gente lida com gente assim, nós temos que ter a capacidade, a riqueza humana, e é aí que o Espírito Santo de Deus vem para ajudar a gente a sermos, às vezes, João Batista e às vezes Jesus. E na combinação dos dois ministérios, do ministério da lei e do ministério da graça, nós aprendemos a conviver melhor uns com os outros e conseguimos mostrar os valores do reino de Deus aqui na terra.